A gente tem a mania recorrente de enfiar o passado no presente. Ou a gente supera esse estágio e começa a se entender melhor com o futuro, percebendo que o futuro emite sinais e que a gente tem que aprender a decodificá-los para entrar em sintonia e construí-lo. Eu queria começar a refletir sobre esse tema, pegando de um ponto onde Lídia deixou a sua fala. Ela fez um histórico de como a economia mais ou menos evoluiu e os desafios da economia de hoje, e falar de futuro. Na verdade, eu queria fazer um primeiro comentário sobre o que me parece que é um déficit recorrente nas estratégias e nas políticas de desenvolvimento nacional, regional ou local, descendo a um plano microeconômico, um déficit nas estratégias de negócios, que é um déficit de futuro. Gente, nós temos um déficit de futuro. A gente precisa se entender melhor com ele, porque a gente não se entendeu com o passado e a gente tem a mania recorrente de enfiar o passado no presente. Ou a gente supera esse estágio e começa a se entender melhor com o futuro, percebendo que o futuro emite sinais e que a gente tem que aprender a decodificá-los para entrar em sintonia e construí-lo. O futuro não é uma caixa que está fechada para a gente descobrir, não é uma caixa de adivinhação. O futuro é uma construção. Mas o futuro é construído, inclusive, de forma assimétrica, por milhares de atores relevantes espalhados pelo mundo, que, através de inovações em vários campos, no campo das tecnologias mais duras, mais tradicionais, no campo do pensamento, inclusive, da reflexão mais filosófica, da nova compreensão das dinâmicas sociais, em todos os lugares a inovação, a gente precisa entender com esse futuro, decodificando os sinais. O futuro está chegando muito ligeiro. O futuro era mais lento, era um bichão assim que passava muito tempo, ele ia se insinuando. Isso dava tempo às instituições se prepararem. As organizações se preparavam para o futuro. E se preparavam lançando mão de metodologias que são tão caras aos economistas. Estamos aqui, 2 economistas e tantos aqui nessa sala. O futuro era tão lento que a gente se arvorava a prever o futuro a partir de modelos matemáticos e econométricos. Então, a gente criava modelagens sofisticadas e fazia grandes apostas e dizia, olha, o futuro muito provavelmente vai por aí, e não era muito distante, não. A margem de acerto era apreciavelmente grande, né? Depois, o futuro foi se chegando mais rapidamente. Os anos 90 trouxeram aquelas transformações nos ambientes macroeconômicos de forma muito impactantes, e aí vieram novas técnicas de lidar com o futuro, em especial as técnicas de cenários, e a gente começou a trabalhar com menos variáveis matemáticas ou econométricas e trabalhar mais com variáveis qualitativas, e estamos falando de incertezas críticas versus tendências irreversíveis. E aí, tendências irreversíveis já é uma aposta, nós já estamos começando a botar o futuro no meio da história. Ok. Mas aí vem essa explosão digital, que a gente pode dar realmente um corte aí a partir da chegada da internet, mas se a gente quiser recuar um pouquinho no tempo, pode ir aí para o começo dos anos 90, ou final dos anos 80, meados dos anos 80, enfim. Em algum momento, então, o futuro começou a vir numa velocidade tão grande que só nos resta lidar com ele de uma outra maneira. Cada vez mais deixando o passado em paz e mirando e tentando se entender com o futuro a partir dos sinais que ele emite. Portanto, existem técnicas para a gente lidar com o futuro. Não é coisa de ficção científica, não é de cientista maluco. Cada um de nós aqui pode e deve fazer esse exercício cotidianamente. Se a gente pode associar a introdução da internet e dessa revolução digital, uma parcela expressiva dessas transformações a que Lídia tão apropriadamente se referiu há pouco, é porque, em algum momento, alguém lá atrás decodificou os sinais. A internet já foi um futuro, de acordo? Hoje a internet é uma coisa banal, todo mundo tem internet, mas há 30 anos a internet, em especial a internet
na sua escala comercial, era um futuro há 40 anos, há 50 anos, mas alguém leu melhor, interpretou melhor esses sinais. Estes são os protagonistas da nova sociedade. O futuro, portanto, é uma construção, e é uma construção que requer de nós, que queremos ser protagonistas e não legatários, uma atenção muito grande a ele. E eu digo isso porque eu comecei por aí, e não começaria falando sobre o futuro, mas porque Lídia fez essa observação de forma muito apropriada, porque as contradições de um país como o Brasil são tão grandes que eu venho da região Nordeste, aqui muita gente certamente é da região Nordeste, nós vivemos uma situação extremamente esquizofrênica, que é de tentar, no mesmo tempo, lidar com problemas que vêm da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução, para ser... Nós estamos lidando com o problema de ferrovia. Um dos eixos das estratégias de desenvolvimento da região nordestina é a Transnordestina. Faz 30 anos que a gente... Aqui tem governadores, ex-governadores, nós estamos falando de Transnordestina. Transnordestina é ferrovia, é um troço que foi lançado em 1825. Nós temos 200 anos, praticamente, em que esse bicho foi introduzido e ampliou fronteiras. As fronteiras econômicas foram alargadas da maneira mais incrivelmente veloz possível naquela época pelas ferrovias. As ferrovias levaram as fronteiras econômicas para muito mais longe. O acesso a matérias-primas, a transferência de produtos, criação de novos mercados, novas cidades em torno delas. Depois nós estamos falando lá no meu estado, Pernambuco, em Suape, e petroquímica, e Petrobras, e refinaria. Estamos falando de coisa de 100 anos, de virada do século passado. Estamos falando de indústria de automóveis, é um orgulho para a gente a fábrica da Fiat. Eu vou falar com muita propriedade do meu estado para não ser injusto com os outros estados, porque eu poderia também mencionar, para não ser deselegante, não é injusto, não ser deselegante. Então, o que eu quero dizer é que nós temos uma agenda muito maluca. Ao mesmo tempo, a gente está vendo que o mundo, hoje, gera valor e riqueza por uma outra lógica. A sociedade não é mais aquela velha sociedade industrial. Isso é um fato, já apontado aqui, certamente, e a Ana Carla também vai comentar sobre isso, o Jabor vai falar sobre isso, porque isso é um fato. Aquela velha sociedade industrial, baseada no tripé, energia, mão de obra, matéria-prima e mão de obra barata, já foi. Eu estou aqui no Fórum Político, vale a pena até recuperar e botar aspas em um dos pensadores da esquerda mais radical, e eu vou me referir aqui a Antônio Negri, que muitos de vocês devem conhecer, um filósofo italiano, um dos mentores das Brigadas Vermelhas, uma das pessoas por trás do assassinato do Aldo Moro, só para dar uma leitura de quem é, um perfil de quem é essa pessoa. Mas é uma pessoa que há 30 anos, e agora eu vou botar aspas, nos brinda com a compreensão extremamente avançada naquele tempo e para a sua história de formação intelectual e política e ideológica, que é o seguinte, aspas, saudosa de uma classe operária que o processo histórico marginalizou, as esquerdas tradicionais não percebem que apenas corações e mentes são capazes de gerar riqueza na nova economia. Isso é uma frase do final dos anos 80. E que nova economia é essa? Aqui um filósofo militante guerrilheiro se referia. De maneira premonitória, ele se referia a essas transformações, porque ele reconheceu aquilo que o Peter Drucker já dizia no começo dos anos 60, que estava vendo a emergência de uma nova classe, a classe do trabalhador do conhecimento, e não a classe do operário, cujo ativo é o músculo, é a força física, aquilo que tem tão pouco valor que se chama mão de obra barata, um diferencial competitivo. Hoje, a sociedade mudou, e nessa economia, o que gera riqueza, o que gera valor, se chama conhecimento. Se a gente for buscar um conceito de inovação, a gente pode usar um dos conceitos. Uma vez eu fiz uma listagem, eu elenquei 63 conceitos de inovação. Muito bem, vamos pegar um deles, talvez o mais
mais apropriado para fins práticos. Inovação como uma incorporação contínua e sustentada de novos conhecimentos nos produtos e nas práticas. Muito bem. O que nós estamos vivendo é um tempo de usinagem intensa de novos conhecimentos. Prosperarão aqueles que incorporarem de maneira mais ágil e mais apropriada esses novos conhecimentos. Vivemos o epicentro, nós aqui nesse momento temos a felicidade de uma revolução, uma grande revolução, tão impactante ou mais impactante do que a própria Revolução Industrial. Uma inovação para valer muda comportamento, e é o que está acontecendo hoje. As inovações não mudam apenas pequenas práticas. Elas, quando são muito intensas, como as redes sociais, por exemplo, como a internet, elas mudam o comportamento das pessoas e dos agentes no mercado. O que a gente vive é hoje a emergência de uma sociedade que nós chamamos de várias maneiras, da informação, do conhecimento, da economia criativa, onde o principal ativo é o talento e a capacidade criativa. Então, chegou a hora de a gente se entender melhor com novos conceitos e com novas realidades, para a gente descartar estratégias que nos levam a dar razão a um dos pensamentos conservadores, dessas tiradas bem divertidas, que o Brasil tem um grande passado pela frente, né? Essa frase, eu não sei se é de Roberto Campos ou é de Pedro Malan, talvez, eu acho que é Pedro Malan, alguém me corrija aí. Mas é uma frase muito deliciosa. O Brasil tem um grande passado pela frente. A pessoa que fez essa frase estava iluminada, porque a gente realmente tem a mania de enfiar o passado nas coisas que a gente faz hoje. Vamos lá para frente. Bom, pano de fundo. Um registro só também de estatística, Lídia, que os americanos gostam de datar as coisas, né? A gente costuma se perguntar quando é que começou realmente essa era da informação e do conhecimento. Bom, eu fiz uma interpretação de um conjunto de números e eu cheguei à minha própria conclusão, não tem nenhuma base científica, é isso que eu vou falar. Eu sou muito heterodoxo do ponto de vista acadêmico, mas em 1993, pela primeira vez nos Estados Unidos, os investimentos em tecnologias de informação e comunicação, as TICs, superou os investimentos produtivos. Em 1993. Eu digo que o ano de 1993 é o ano 1 da sociedade da informação. É a minha maneira de encontrar marcos. Bom, eu estou aqui recebendo a chancela de Lídia, já sai mais feliz. Mas, até para falar um pouquinho mais sobre esse episódio, entender o que é que se passava nos Estados Unidos. Vocês recordam que nos anos 70, no final dos anos 70, entre outras coisas, como consequência da grande crise do petróleo, a economia americana teve uma inflação singular de 2 dígitos. Isso derrotou o Jimmy Carter e fez com que o pensamento conservador, através da eleição do Ronald Reagan, assumisse aquele país e se somasse à eleição do ano anterior da Margaret Thatcher e daí para frente com a eleição do Papa João Paulo II. Esses 3 caras fizeram uma chacoalhada no mundo que nos empurrou, entre outras coisas, para esse seminário aqui no dia de hoje. Mas foi o que aconteceu. Os Estados Unidos tiveram que bancar uma política tão ortodoxa de combate à inflação, que elevou os juros daquele país a um padrão brasileiro, né? Os juros americanos chegaram a beirar os 20% no começo dos anos 80. Isso é uma coisa impensável para um país que tem hoje zero qualquer coisa de taxa de juros, né? De juro real. De maneira que isso foi um impacto tremendo para a economia americana entrou em recessão e, numa recessão profunda, os americanos receberam no contrapé o choque de virem a sua grande indústria, a indústria que emblematiza o poderio americano, que é a indústria automobilística, ser completamente solapada pela indústria automobilística japonesa. Os carros japoneses, 0 quilômetros, superaram no ano de 1985, nas vendas internas do mercado americano, os próprios carros americanos. Esse foi o momento em que, no ano de 1985, se acenderam todas as luzes vermelhas naquele país. Porque, vamos combinar, um país
uma potência econômica, mas, em especial, tendo o seu emblema maior, que é a indústria automobilística, não ser mais referência no seu próprio país, tendo o carro japonês, não vou falar os estrangeiros, hein? Porque se você soma, além dos carros japoneses, os demais carros estrangeiros, a surra foi muito grande. Mas, enfim, isso fez com que os americanos, e aí eu falo de futuro agora, nos anos 80, dessem respostas tremendamente impactantes que vieram a se manifestar em 1993, estatisticamente. O que é que os americanos fizeram? Desenvolveram de maneira extremamente acentuada a sua indústria de tecnologias de informação e comunicação. Os americanos, que eram a primeira nação, em termos desses rankings globais de produtividade, no ano de 1985, eram a 8ª nação mais produtiva do mundo. Hoje, os Estados Unidos continuam na condição de primeiro, segundo ou terceiro. Ele nunca perde esse posto, mas estava na 8ª condição. Onde é que os americanos foram buscar e foram reconquistar e foram recuperar a produtividade perdida, que se manifestaria rapidamente na competitividade perdida? Foram buscar nas inovações tecnológicas no campo do digital. A ponto de que, se a gente analisar as estatísticas de investimento americano ano após ano, vocês vão ver como elas foram crescendo, até que, repito, e fecho parênteses, em 1993, os investimentos nas tecnologias de informação e comunicação superam os investimentos produtivos tradicionais. Fecho parênteses. Começamos aí, gente, um novo mundo. E que mundo é esse? É um mundo em que o comportamento da sua excelência, o consumidor, vem mudando. E esse é o cara que a gente tem que olhar. O comportamento do consumidor hoje é outro. É outro porque as transformações tecnológicas que houve, a partir, em especial, nos anos 90, com a disseminação da microinformática, com a introdução da internet, posteriormente das redes sociais, e mais recentemente a internet das coisas, e agora a inteligência artificial saindo do campo da ficção e entrando para o campo prático, ameaçando não apenas os trabalhos e os trabalhadores e os empregos de baixa densidade intelectual, mas, em especial, porque esses já estão indo para o saco faz tempo, a gente aqui não está percebendo, mas, em especial, aqueles que estavam protegidos numa pseudo camada de conhecimentos especiais, esse aqui é o grande desafio que a gente tem que se entender. Agora, nos Estados Unidos, tem uma rede de cerca de 50 cidades que discutem a proibição de médicos, sua santidade, porque o médico é mais ou menos um papa, né? É uma figura assim, de proibição de médicos executarem procedimentos cirúrgicos complexos, em especial os neurológicos. Se o médico quiser ter um contato físico com o paciente, ele vai tirar um sinal, ele vai fazer cortar uma unha, mas se requerer complexidade, tem que ser por robótica. Então, esse sinal, Lídia, que vem sendo dado, e você mencionou coisas aqui relativas às ocupações que estão desaparecendo, são as coisas com as quais a gente tem que lidar para compreender que mundo é esse que a gente está vivendo. A respeito dos empregos do futuro, gente, é muito pouco relevante a gente ficar repetindo que os empregos tais quais a gente os conhece hoje estão indo para o saco. Estão indo para o saco mesmo, mas a questão é, quais são os empregos novos que surgirão? A gente está se fazendo essa pergunta? Ou a gente está simplesmente se lamuriando porque as estatísticas nos são extremamente adversas e serão muito mais porque a gente não tem capacidades tecnológicas, a nossa rede de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação é escangalhada, não tem instrumentos, porque a nossa educação é muito mal e agora está indo para o ralo do primitivismo. Nós estamos querendo reintroduzir aqui uma educação medieval. Okay. A questão, o que é que vem aí pela frente? E o que vem pela frente é uma construção cotidiana que requer talento e capacidade criativa.
Nesta nova sociedade, em que a gente diz, queiram alguns pós-industrial, ou na nova sociedade da informação, da economia, do conhecimento, da criatividade, seja o que for, vale o talento criativo. Portanto, o grande desafio, pensando agora mais em termos de formulação de políticas e estratégias, o grande desafio que aqueles que militam na política e que formulam políticas públicas é encontrar caminhos para identificação do que vem pela frente, ser um ator relevante, um protagonista dessa história e criar as condições para que o Brasil se aproprie do futuro, seja lá o futuro que seja. O que importa é que, quando o futuro chegar, a gente, né, está lá. Esse é que é o grande desafio. Nós não vamos ter, como chamava a atenção aqui, Lídia, condição nenhuma de resolver os problemas do passado com as técnicas e métodos e com os olhares do passado. Vamos construir uma ferrovia transnordestina e o Nordeste vai para a redenção. Isso é ridículo. Que a gente precisa de uma ferrovia? Bom, precisa de muita coisa, precisa de calçada, que a gente não tem calçada no século XXI. Vem cá esse mercado novo, vamos lá pegar a lista das 10 empresas mais valiosas do mundo, bolas. Hoje, 7 dessas 10 empresas mais valiosas do mundo são empresas de uma outra economia, da economia digital, da economia do conhecimento, da economia que fez da inovação a sua base. O que é que caracteriza essa nova economia, que a gente chama de economia criativa? O que caracteriza é, basicamente, a intensidade com que os novos conhecimentos são incorporados. Quem gera conhecimento é um bicho chamado gente. Vamos tratar bem desse insumo, desse recurso. Pessoas. As cidades, e Ana Carla certamente vai trabalhar. As pessoas às vezes perguntam, bom, e como fazer para a gente avançar rumo a um país mais próspero, mais antenado com o futuro, e, portanto, um país capaz de gerar mais riqueza, inclusive para, com a nova riqueza gerada sobre os novos paradigmas, resolver os problemas do passado. Ora, nós temos que criar clusters urbanos de inovação, ecossistemas de inovação no campo da eletrônica, no campo da indústria 4.0, ecossistemas no campo do digital, do software, em qualquer campo. Por que ecossistemas? Ecossistemas são ambientes que não necessitam muito do que já existe. Infraestruturas urbanas, tem que ter uma internet que faça sentido, porque é ridículo que a gente tenha entrado aqui em 2019 e não tenhamos uma política nacional de banda larga. Aqui isso vem desde o tempo de Fernando Henrique Cardoso, cria-se, no rastro das privatizações das teles, se criam o FUST, Funtel, Fistel, essas coisas todas. Isso deveria financiar alguma coisa chamada modernização das telecomunicações e, por isso, entenda-se também a internet. Isso resolveu entrar para fazer saldo de caixa, para fazer superávit, e atravessou o governo de Lula. 8 anos depois, no último mês do governo de Lula, Lula lança um plano nacional de banda larga de tão ruim improvisado que Dilma Rousseff, em janeiro, cancela o plano nacional de banda larga e que passa a ser os 6, 7 anos sem também fazer nada que não seja um arremedo. Estamos aqui já com 3 meses e não se ouve falar sobre isso. Ou seja, o Brasil tem uma... Nelson Rodrigues dizia que o atraso não se improvisa, né? É obra de séculos. Então é isso, a gente insiste em fazer as escolhas erradas. Estratégia é escolha, mas a escolha é certa, né? A gente faz as escolhas erradas. Então, esse tipo de reflexão sobre... Bom, nessa economia, na economia digital, aonde a sociedade, por ter mudado o seu comportamento, enxerga valor em outras coisas, é o que nós temos que valorizar. O que é que mudou no comportamento do consumidor? É que hoje o consumidor, ele enxerga valor no lado não prático das coisas, no lado subjetivo das coisas, na estética, para usar um conceito, dentre os tantos conceitos de estética, na subjetividade da forma.
E se o consumidor hoje enxerga valor nisso, ele está disposto a pagar, abrir a carteira para pagar por algo que Lídia chamava aqui de design. Design é uma das expressões fundamentais da nova economia. E o design, no sentido mais amplo, não só da maneira como você subjetivamente captura a forma, mas o design incorpora hoje um outro elemento que é a interação com o usuário, aquilo que se chama muito usualmente da user experience, ou alguma coisa que entrega ao usuário uma experiência sensorial, uma experiência cognitiva, uma experiência emotiva, que ele não desfruta quando, nos paradigmas da sociedade industrial, ele simplesmente pagava mais ou menos pelo quantum de funcionalidade racional e objetiva era entregue. Lídia chamava a atenção que a maior parte do valor do bem industrial na indústria de hoje vem dos serviços incorporados. A sociedade, nos dias de hoje, isso é uma mudança do comportamento, gente. A gente tem que entender isso aqui. De onde nasce essa história da economia criativa? A gente pode dizer, bom, nasce basicamente no começo dos anos 90, nasce na Austrália, vai para a Inglaterra, e, enfim, isso nasce não por coincidência da internet. Quer dizer, é um momento que não existia essa concepção antes. Por quê? Porque a internet permite as novas tecnologias, e o acesso às novas tecnologias foi massificado e foi barateado, de sorte que você pode replicar protótipos originais, alcançando a vastas porções de mercado que antes você precisava recorrer a uma rede de distribuidores. Os distribuidores intermediários é que capturavam uma fração expressiva do trabalho criativo. De sorte que nós não tivemos, ao longo da história, um diálogo muito, muito frutífero entre a economia e a cultura. No contexto da nova economia, não, as coisas mudaram. A gente tem que ver, assim, historicamente, os repertórios se excluíram. O repertório da economia era um, o repertório da cultura era outra coisa. A cultura ou a criatividade, vou substituir, inclusive, acho que é mais apropriado, nunca fez parte de nenhuma cadeia de valor relevante. A cultura ou o bem que... O produto do talento humano era algo que tinha até uma dimensão etérea e que era somente acessível por aqueles que tinham acumulado riqueza suficiente nos modos convencionais de produção e de geração de riqueza. A cultura em si não fazia parte de nenhuma cadeia de produção de valor. Salvo na sua configuração vulgar e massiva dos anos 30, dos anos 40, chamada das indústrias culturais. Um momento em que, mais uma vez, os grandes tubarões se apropriaram da criatividade, geraram isso de forma massificada, de maneira extremamente vulgarizada, gerou o conceito lá, que Adorno trabalhou muito bem, que vocês conhecem, de indústrias culturais. Hoje não. Hoje, diferentemente, esta sociedade tem condição de gerar uma economia criativa, porque a sociedade, e Sua Excelência, o consumidor, repito aqui, está disposto a pagar por esse lado não prático, pela estética, pela subjetividade, pela experiência que os produtos nos brindam. Significa, chegou a hora de você poder monetizar o trabalho criativo. É a isso que a gente chama de economia criativa. Porque, agora sim, é possível. E é possível porque o mercado, e dentro dele o consumidor, mudou de valores. Eu pago mais por algo que me entrega o mesmo quantum de funcionalidade, mas me entrega algo que é uma percepção subjetiva. Para encerrar e falar do que pode ser um paradigma para a gente compreender essa nova economia, retomando um comentário que Lídia fez aqui sobre a Apple. Eu não sou usuário da Apple, por um conjunto de razões. Até porque eu não gosto de ser escravo e a Apple nos condena a uma certa escravização. Mas eu afirmo com bastante convicção que a Apple talvez seja uma das primeiras e a mais emblemática das indústrias da economia criativa. Observem que o que faz da Apple ser a Apple
não é a velocidade do processador da Apple, não é a memória do storage da Apple. Tem 500 computadores que fazem a mesma coisa, não é essa a questão. A Apple inovou porque nos brindou com um conjunto de pequenos mimos que estão associados a uma estética superior, que estão associados a um design extremamente ousado, arrojado, a uma amigabilidade no relacionamento com a máquina. Eles desmistificaram a máquina deixa de ser aquela entidade quase sacrossanta, no final do corredor, proibido passar daqui, porque ali tem um CPD, né? Tem um CPD, então é proibido. Não, traz para cá, cria computadores coloridos, cria uma carcaça transparente para você poder ver a máquina, cria esses mecanismos assim de você aumentar, você bota o dedo na tela, você aumenta, você gira. Num raciocínio convencional e superficial, a gente diria, puxa, esses caras estão dando um tiro na água. Por quê? Porque, no fundo, o telefone é o telefone. Eu ligo e, se você atende e o sinal é bom, tá bom. Então, o que me fizer isto de forma mais barata é o que eu vou comprar. Lê do engano. Nesta nova sociedade criativa, da economia criativa, o que nós assistimos é exatamente o contrário. As pessoas se estapeiam, se engalfinham, ficam 2 dias, 48 horas, numa Nova York congelada, a menos 8 graus, para ver o lançamento da Apple. Que fenômeno é esse, gente? É alguma coisa midiática? Não é, acreditem, não é um fenômeno midiático. Esse troço acontece há 30 anos. Isso é um fenômeno que fala dos dias de hoje. É como uma indústria muito astuta, muito antenada com os novos tempos, capturou valor ao compreender as novas leituras que o consumidor faz desse mundo. Já me chamaram a atenção, para concluir. Bom, gente, eu jurei que eu ia passei 5 minutos do meu tempo, mas a culpa é de Lídia Goldenstein. Valeu, obrigado a vocês.